Olá, pessoal! Hoje nós temos o privilégio de receber duas mães extraordinárias que irão compartilhar um pouquinho da história, da jornada delas da maternidade. A Fernanda, mãe do Bernardo e do Joaquim, e a Mari, mãe da Ana Beatriz. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então, eu quero saber um pouquinho de vocês, como que foi o processo da descoberta da maternidade, quando vocês descobriram que estavam grávidas. Então, oi. Para mim sempre foi um desejo ser mãe. O meu medo sempre era não ser mãe, desde criança, né? Enfim. Então, a primeira vez que eu engravidei, eu decidi que ia engravidar. 2 meses depois, estava grávida, já com sintomas, tudo, né? Para mim foi uma emoção que eu não tenho como descrever, porque como eu sempre desejei, né? Então, eu planejei tudo certinho, opa, deu certo. Então, foi uma emoção muito grande, né? Compartilhei com a minha família, com todo mundo. Só que, infelizmente, a minha primeira gestação eu não consegui prosseguir, né? Então, depois eu tive outra também que eu não prossegui. Então, a maternidade, para mim, ela tem muitos lados, a maternidade, né? Então, eu tentei gestar por 2 vezes, não consegui partir para a adoção, porque o meu sonho era ser mãe, ponto final, não importava da maneira como ia vir. Então, o processo de adoção também é uma gestação, Sim. né? Porque ele é longo, tem várias fases. Então, quando eu recebi a ligação que eu poderia conhecer o meu filho, também é um misto de emoções. É a mesma coisa que você for buscar o teu positivo. Você tá indo, apesar que ele já tá ali, já nasceu, já tá ali prontinho, você já vai ver o rostinho dele, mas é a mesma coisa que você vai buscar o teu positivo. E 5 anos depois do meu positivo, através da adoção, eu descobri que estava grávida novamente, aí sem planejar, sem tentar, e veio o Joaquim. Foi uma emoção, assim, porque eu não esperava mais, eu não planejava mais, e 1 semana antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu decidi que eu não ia mais ter filhos. Eu fiz uma limpa na minha casa, eu doei tudo que eu tinha do Bernardo, coisinha pequena, tudo, e eu já estava grávida e não sabia. E num exame que eu fui fazer, numa ultrassom, ali o médico perguntou: tem possibilidade de você estar grávida? Bom, doutor, sou casada, né? Tem. Ele, então, você tem um saco gestacional aqui. Eu tremia porque, como para mim eu não esperava, né? Eu não conseguia mais nem controlar as pernas. Eu saí de lá, não conseguia andar, de nervosa. E agora, como é que vai ser? Porque eu não estava planejando, não estava esperando, mas foi muito bem-vindo, assim. Então, eu tenho todas as emoções possíveis. Quando descobriu a gravidez. As gravidez. Mari, e o teu processo? Como foi essa descoberta? Um susto. O meu também. Exatamente. Eu tava assistindo outra e falei, eu me identifico. Porque foi muito, muito no susto, assim, sabe? Então, eu tenho 31 já, né? E aí, há uns tempos atrás, eu tava tentando e tal. Não tinha engravidado. Não tinha nenhum problema, mas falei, não, né? Não é pra ser, não vai ser e tal. E aí, tava vindo num relacionamento há pouco tempo e tal, né? E eu praticamente não tinha sintomas, assim. A única coisa estranha que eu senti é que eu dormia na viagem. A gente foi viajar e eu dormi. E eu nunca dormi em viagem, sabe? Eu tenho que ficar ligadona ali. E naquelas viagens que nós fizemos, eu não aguentava e ia dormir. E aí eu falei, vou fazer um teste, né? Aquele teste por desencargo, sabe? Não, vou fazer o teste e amanhã tá tudo certo, né? Vai vir. Daí, positivo. Você fez o teste de farmácia? Fizemos, sim. O mais baratinho que tinha. Nós estávamos lá em Florianópolis, numa prova que o Guilherme ia fazer até. E aí eu fiz o teste. E eu falei, não, né? Só por desencargo, né? E daí, quando positivou, assim, aquela cena de filme, sabe? Eu fui descendo, encostada na parede, assim. Eu falei, meu Deus. E ele olhou, o que aconteceu? Eu falei, me ajude, faça alguma coisa. E ele não fazia nada e eu fazia menos ainda. Eu falei, não, vamos fazer outro teste. Vamos fazer o de laboratório. E daí foi, positivo um, positivo outro. E aí, mas assim, eu acho que até começar a ver a barriga crescendo ali e tal, ainda parece que a ficha não tinha caído, né? Você fala assim, eu tô grávida, meu Deus. Daí eu olhava pra ele, você vai ser pai?
e você vai ser mãe? Eu falei, bom, eu tô grávida. E foi um susto, assim, a gente demorou muito tempo, assim, pra cair a ficha. E aí, nós descobrimos um final de semana antes do Dia das Mães. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa. Que era o meu primeiro pras presente. avós, né? Assim, vamos fazer uma caixinha pra contar pras avós e não sei o que, não sei o que. E eu tava de plantão naquele final de semana, né? Seria o meu último plantão também, né? Porque daí descobri a gestação, acabei afastando. Mas aí a gente então aguentou na segunda-feira, a gente acabou contando, né? E foi uma alegria pra família inteira, né? Aquela coisa que eu te falei, assim, que agora eu descobri, eu entendi que os filhos não vêm quando nós queremos que eles venham. Eles vêm quando nós precisamos deles, assim, sabe? E a Ana foi uma reviravolta, assim, na vida de todos, assim, transformou. Ela a gente fala assim, o significado do nome dela é mulher graciosa que traz alegria. E ela é a personificação do nome dela, assim, porque você vê ela tá sorrindo, ela deixa todo mundo feliz, assim, sabe? Então, meu Deus, mudou muita coisa na vida de todo mundo que tá ao redor. E a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. E depois da vinda dos bebês, do bebê, né? Quais as maiores mudanças vocês enfrentaram? Porque você é bombeira, né? Tem toda a escala de plantão, né? Quero entender também um pouquinho como funciona esse maternar com escala de plantão. A Fer, psicóloga também, né? Minha colega. Quais as mudanças, né? Tem a mulher, tem a profissional e a mãe, né? Então, são vários papéis que a gente tem e tem que administrar todos esses papéis. Como que é a administração desses papéis depois da maternidade? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Mesmo assim, você querendo, desejando, planejando, não é fácil. Porque, assim, até no processo de adoção, essa foi uma das perguntas. Como que você acha que vai ser a tua vida após o filho, né? Filho. E eu falei, assim, na entrevista que ia mudar tudo. E muda. Muda. Muito. Eu tinha consciência, mas eu não sabia na prática como que era, né? Assim, você tem que rebolar o tempo todo, né? Porque é escola, é médico, é trabalho, porque eu não abri mão, né, da minha carreira profissional. Eu sempre disse que eu queria ser mãe, mas eu nunca ia abrir mão da minha carreira profissional. Então, casa, teve momentos que eu percebi que eu estava vivendo só para casa, filho e trabalho. Eu não existia mais, né? Aí eu comecei a me redescobrir de novo, tentar achar tempo para mim e tal. Aí engravidei. Quando ela estava tudo encaminhada, ela tinha tempo para ela engravidou. Eu engravidei. Mas não é uma tarefa muito fácil, assim, porque você passa por altos e baixos, né? A privação do sono, apesar do Bernardo ele já ter vindo para mim com 1 ano e 5 meses, o sono dele é bem complicado até hoje, ele tem 7 anos, assim, faz 6 anos que eu não durmo, sabe? Então, assim, de ter momentos, assim, de eu acordar de madrugada, desesperada, chorando, sem saber mais o que fazer, porque eu não aguentava mais o cansaço, o estresse. A exaustão. A exaustão, exatamente. Depois veio o Joaquim também, as noites com ele não são fáceis. Eu pensei, não, esse vai dormir. Não dorme também. Então, assim, começa por aí, né? Aí depois você tem aquela rotina do dia a dia. Você chega numa fase que você esquece todo o resto. Você vive só naquele giro do dia a dia, né? E quando vê, passou e você não está mais vivendo, aí você tem que dar uma acordada. Não é fácil, assim, a gente tentar retomar isso. Para mim não foi fácil. Até eu perceber que eu estava nesse giro, assim, que eu não conseguia sair, né? Mas a gente precisa, porque a gente precisa administrar, olhar para a gente também, porque isso faz parte, né, do processo também, e administrar tudo isso sem deixar a família de lado, sem deixar o trabalho de lado, sem deixar a gente de lado. É uma tarefa bem árdua. Ainda mais no meu caso, assim, eu não tenho rede de apoio. Né? Eu tenho a minha sogra, que mora aqui em Caçador, mas a minha sogra ainda trabalha também. Então, eu não posso dizer assim, não, eu quero que você cuide, até porque não é obrigação dela, né? Quem decidiu ser mãe fui eu tenho que arcar com as responsabilidades.
Mas não é fácil, sem uma rede de apoio. Então, eu e o meu marido, a gente teve que se organizar com trabalho, com horários, com tudo. É bem complexo. Pra mim foi bem impactante, né? Como eu te falei, eu vinha de um luto, né? Porque em 2019 eu acabei perdendo o meu irmão, em 2020 eu perdi meu avô, que também era um xodózinho meu. E aí foi nessa época que eu entrei no bombeiro. Então eu me encontrei lá, né? O que eu juntei de mim, que sobrou dali, eu me encontrei no bombeiro. E aí, quando eu descobri a gestação, pelos fatores de risco e tudo mais, né? Eu fui praticamente que imediatamente afastada, né? Que é um trabalho de risco, então não poderia, né? Continuava frequentando lá, ia em algumas jantas, algumas coisas assim, mas parece que um pedaço de mim também ficou lá, assim, sabe? Então eu tinha essa situação na gestação também. Estou gestando, ok, mas meu pedacinho ficou lá para trás. E aí até quando eu fui pegar... conversar com o comando, pegar o afastamento e tudo mais, padrão humano. Falei, não, eu acho que eu consigo voltar antes. Falei, não, né, eu consigo voltar antes. Falei, Daí depois que a Ana nasceu, eu fiquei, meu Deus, por que eu quis voltar antes, né? Mas enfim, aí passou pela cabeça, claro, não continuar, né, porque eu sou voluntária, né, então é pelo amor de estar lá, não é a obrigação, né, é um compromisso, mas é pelo amor de estar lá. E aí lá em casa todo mundo não. Faz parte de você estar lá. O que você precisar de ajuda, nós vamos. Teve super apoio. Sim, a minha rede de apoio. A tua rede de apoio dá muito apoio. Super privilegiada pela minha rede de apoio mesmo. E aí, quando a Ana tinha uns 3 meses, por aí mais ou menos, eu fui voltar, né? Então aí a nossa mecânica para voltar lá, a minha mãe, um final de semana por mês, que é o final de semana que eu cumpro plantão de equipe, a minha mãe vai lá para casa para acompanhar, para ajudar o Guilherme. O Guilherme também, eu falei, eu não vou conseguir passar o dia inteiro lá sem ver a Ana. Dele, não, eu levo a Ana para você. Falei, ok. Daí, depois do meio-dia, ele levava a Ana para mim, para amamentar, ficava lá caso eu precisasse sair em alguma ocorrência, então ele ficava lá com a Ana, né? Então tem tudo isso. E aí acabei que fui voltando aos poucos, assim, não era na mesma intensidade que eu ia antes, até hoje ainda não é, né? Porque, obviamente, né, eu escolho ficar lá. Ela tem um aninho, né? Tem 1 ano, fez 1 ano agora em dezembro, e eu não voltei pro mercado de trabalho, então às vezes eu ainda brinco assim, quem sabe voltar a trabalhar para descansar um pouco, porque ficar só em casa, às vezes ainda acaba sendo mais cansativo, mas agora com ela um pouquinho maior, a gente já consegue... ajustar um pouquinho melhor os plantões. Então, ontem à noite eu ainda estava, alguns plantões à noite ela fica mais tranquila com o Guilherme agora. Durante os finais de semana que eu vou, é a alegria lá, né? Porque ela faz festa com todo mundo que tá lá, brinca com todo mundo. Então, foi isso, mas foi bem complicado, assim. Às vezes eu ficava lá e falava, meu Deus, como é que ela tá? Eu tô aqui. Até esse final de semana, assim, eu... engoli o choro lá, porque ela começou a caminhar. Ela tinha dado uns passinhos durante a semana, mas assim que ela se encorajou para dar uns passos a mais, eu falei, ai meu Deus, eu tô de plantão e ela tá caminhando. Mas escolhas, né? Escolhas. Então, eu tô acompanhando ela caminhando agora, tá tudo certo. Ela foi lá, ela caminhou comigo lá, tá tudo certo também. O meu lado mãe tá tranquilo, o meu lado mulher que precisava voltar pro que eu era antes tá tranquilo também. Até porque eu acho que essas atividades que nós fazíamos antes são os recortes pouquinhos que sobram de nós antes da maternidade, porque nós mudamos muito depois disso, né? Então, relembrar o que eu era, buscar um pouquinho de mim, me resgatar, então foi bem importante. Vou permanecer. Você falou de descansar e eu tenho um fato curioso. Então, há um tempinho atrás, na verdade, agosto do ano passado, eu fiquei presa no elevador do prédio. E eu fiquei 2 horas e 5 minutos presa no elevador. Aí eu gravei um videozinho zoando, porque eu estava tranquila. Eu tinha certeza que uma hora iam ter que me resgatar, que os bombeiros iriam me resgatar em algum momento. Então eu sabia que ia sair. Tá bom. Eu sabia que eu ia sair e eu tinha as coisas que eu mais amo, né? Tinha uma das coisas
que eu mais amo é meu filho, mas outra coisa que eu muito amo são livros. E eu sempre carrego um livro comigo, né? Aí eu estava com o livro, estava com água, pensei, nossa, depois que a gente vira mãe, Qualquer oportunidade. a gente não tem 2 horinhas para ficar sem fazer nada. Ou você está trabalhando, ou você está organizando as coisas da casa, ou está dando atenção para o filho. Eu aproveitei minhas 2 horinhas de folga para ler e, né, ficar me hidratando, né, tomando uma aguinha, lendo, e daí eu brinquei, né, eu disse, gente, depois que vira mãe, 2 horas sem ter o serzinho chamando a cada 2 minutos, vai chegar essa fase para você, mamãe, cadê a mamãe? Aí o marido, né, ajuda muito, né, porque fica, onde que a mamãe tá? Quando a criança tá, né, a Fê passa por isso, a criança tá tranquila, brincando, o pai pergunta, cadê a mamãe? Lembra a criança e a mamãe tá lá só querendo ter 5 minutos. Você tá escondidinha, de repente você ouve aquela voz, cadê a mamãe? A voz do pai, no caso. Lá em casa, eu ensinei a Ana Beatriz a chamar o papai antes. Eu falei, ela vai me chamar tanto, que ela vai aprender a chamar você antes. Agora ela grita no meu casa, papai. Vocês falaram de luto. Luto, no teu caso, a perda do vô e do irmão, né? E o teu luto da perda das 2 gestações, né? E também o luto que nós 3 com certeza temos em comum é da nossa vida antes de ser mãe, né? Como nós falávamos. Então, até isso que eu falei, né? Do poder ler, né? Sentar, eu que gosto muito de leitura, sentar e ler com calma. Poder sair sem ter que levar um monte de mala, um monte de coisa da criança. Coisas que a gente vai mudando após ser mãe. Então, tem toda essa fase vivenciada do luto. A Fer do luto, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o luto mesmo das gestações, e foi por conta, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, por conta da trombofilia. E aí, na gestação do Joaquim, você teve que tomar 280 injeções? Isso. Fala um pouquinho desse processo. Então, assim, para mim foi bem difícil mesmo, porque, como eu disse, assim, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então, eu pensei que ia ser tudo certinho, ia desejar, engravidei, tudo certo, né? Então, assim, foi muito difícil, porque da primeira gestação para a segunda, eu levei 5 anos para conseguir engravidar novamente. Então, era médico, era exame, era o meu marido também, eu e meu marido, nós estamos na estatística de 20% dos casais que os 2 têm problemas. Meu marido também tem a chamada varicocele, então, tanto para mim quanto para ele, nós tínhamos fatores que dificultavam a gestação, né? Então, assim, eu passei por processo de depressão, o luto mesmo, assim, volta e meia eu chorava, não sabia explicar o porquê. Foi muito difícil, porque eu pensei, eu nunca vou conseguir ser mãe, né? Então, assim, da primeira gestação para a segunda, fazia exame, não encontrava nada. Até ontem eu contei para si uma história, quando eu descobri também que eu tinha... Nossa, agora me fugiu. Endometriose. A mãe esquecendo o nome das coisas, né? Normal, mãe. Que eu descobri, assim, meio na louca, que eu fui lá e marquei um procedimento com o médico fez, então eu descobri que eu tinha endometriose, e ali eu descobri que a endometriose estava obstruindo as trompas, então eu jamais iria engravidar novamente, porque eu tinha uma obstrução nas trompas, né? Então, após esse procedimento, eu consegui engravidar novamente, daí veio a gestação anembrionada. E ali eu descobri, então, quando você tem 2 percas, o médico daí investiga a trombofilia, né? Aí eu descobri que, além de tudo, eu tinha a trombofilia também, né? Então, eram vários fatores que dificultavam uma gestação para mim. Mas foi muito difícil mesmo. Tanto que, assim, até a gente decidir o processo da adoção, não foi do dia para a noite, né, eu quero ser mãe, vamos adotar. Não, foi assim de tanto sofrer mesmo, porque além da perca, né, mas eu falo assim que para mim chegou uma fase que ir ao médico e fazer os exames era tortura já. Medo. Eu brinco com o meu médico, que eu dizia assim para ele, você não me peça mais nenhum exame.
Ele riu e olhou para mim e disse, sim, cada vez que você pede um exame e descobre alguma coisa, eu não quero mais saber de nada. Não me peça mais exames, né? Então, a palavra certa era isso. Eu estava me torturando. Cada dia que passava, que eu ia para médico, que ia fazer exame, era uma tortura. Além de lutar com as percas que eu tive, com a frustração de não conseguir, porque é uma frustração também, né? E ali, então, eu comecei a sofrer muito, muito, assim. Meu casamento já estava indo por água abaixo. E então, assim, a gente chegou numa fase que não tinha mais sentido nós dois juntos, porque a gente estava só buscando o filho, nós não conseguíamos. Então, quando eu entrei para o processo de adoção, durante o processo é que eu tive a minha segunda gestação. A segunda perca foi bem difícil também, só que ao contrário da primeira, eu não contei para ninguém, né? Eu acho que a Sil ficou sabendo, né? Porque nós trabalhávamos juntas. Eu fiquei sabendo. Foram poucas pessoas, porque eu não quis passar pela dor que eu passei pela primeira vez, de contar para todo mundo, comemorar e perder. Tanto que aconteceu novamente, né? Mas eu já estava no processo de adoção, então foi um pouco mais tranquilo, porque eu pensei, se eu não gestar, eu vou adotar. Né? Tanto que julgamento ainda, né? Porque exatamente. Apesar de tudo, as pessoas ainda julgam, né? Sim. Essa questão do julgamento, uma vez eu ouvi assim a frase assim de uma outra pessoa que também já tinha tido uma perca, mas ela já tinha tido 2 filhos antes da perca. Eu não entendo por que você chora tanto. Eu perdi, eu não sofro dessa maneira. O julgamento é outra situação que tortura bastante a gente, muito, né? E de quem deveria estar te apoiando, porque passou por pela uma mesma situação, né? Deveria ter mais empatia. Tipo, a dor das pessoas são diferentes, né? Exatamente. E então, em janeiro eu engravidei, perdi, né? E no meio do ano a gente começou o processo de adoção e em dezembro veio o Bernardo, do mesmo ano. Aí veio o que você falou, que eu entendi o porquê que eu não tive os meus filhos antes. Porque eu precisava ter o Bernardo. O Bernardo sempre foi meu. Só que, por um descuido, ele foi para outra barriga. Demorou um pouquinho mais, né? Demorou um pouquinho mais. Mas ele sempre foi meu. E se eu não tivesse tido essas percas antes, eu não teria o Bernardo hoje. E o Bernardo, assim, eu falo para ele que ele é a minha razão de viver. O Joaquim também é, né? Mas ele trouxe a luz de novo para minha vida. Ele me trouxe para a vida de novo. Ele trouxe o meu casamento de novo, a nossa perspectiva de vida de novo, nossos objetivos de novo. Então, assim, eu digo para ele que ele é a minha luz, a minha sorte e a minha vida. Sabe? Ele é uma graça. Além de tudo, ele é uma graça. E eu brinco Super com ele que ele né? é tão a minha sorte que quando ele tinha 5 anos e meio, eu simplesmente engravidei, sem planejar, sem fazer tratamento. Não, eu estava fazendo tratamento para um cisto, que eu achei que eu ia ter que tirar o ovário, inclusive. Né? E o meu cisto está ali com 2 anos agora. Trombofilia, endometriose. Sim, então, assim, as probabilidades eram 0. Então, assim, eu digo que ele é a minha sorte toda. Então, os lutos não são fáceis, não são nem um pouco fáceis. Administrar isso, o apoio é muito importante. Isso eu devo muito assim ao meu marido, que sempre esteve presente do meu lado, me segurando a mão forte. Não, vamos lá. Qualquer decisão que eu tomei em relação a filhos, ele sempre me apoiou. Tanto que quando a gente casou não, a gente foi viver junto, né? Ele não queria ter filhos. Né? Eu que convenci ele a ter filhos. Então, ele embarcou comigo nessa loucura que é a maternidade, né? E a loucura que é a maternidade traz tantas surpresas também. Você estava falando do teu relacionamento um relacionamento longo, né? Diferente do teu, né? E surpresa dupla, né? Relacionamento novo, surpresa, vai ser pai. Surpresa, Mas você me falou do companheirismo que tem, né? O quanto ele te apoia, o quanto vocês estão juntos e surpreende. Quer falar um pouquinho sobre? Posso falar? Acho bacana. Então, era um relacionamento novo. Quando eu descobri a gestação, nós estávamos 6 meses, né? E aí, por esse processo de luto, pelo João, meu irmão, meu avô e tal, a minha avó também já estava doente, assim, sabe? Então,
eu tinha chegado naquela fase assim, eu não quero mais engravidar. A menina que queria muito ser mãe desde os 15 anos, sei lá, assim, desde que eu descobri que eu podia ser mãe, eu queria ser mãe. Eu falei, não, talvez, né? Lá pra frente, não sei. Mas agora eu não quero. Porque parecia que eu tinha perdido as coisas, assim, sabe? Que as coisas estavam indo, que eu tava me perdendo, que eu não tinha mais sentido ali, sabe? Então, um filho, eu vou estar presa aqui. E eu não quero estar presa, sabe? Quando você fala se perdendo, você não via mais graça em quase nada? Porque foi tudo muito rápido, assim, sabe? Tipo, Foi um acidente de moto? Foi você falou, isso. Né? A vida tava toda certinha, assim, funcionando como deveria ser. Tava em outro relacionamento, tava tudo certo, tava trabalhando, casa, tudo certinho. E aí, do nada, aquele baque, assim. Éramos só nós dois, ele era mais novo que eu. Ele era 3 anos mais novo que eu. Quando ele faleceu, eu tinha 23 anos. Então, e era tipo assim, eu acho que a fase... Ele era diabético desde os 3 anos. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, do cuidado, sabe? Então, a gente sempre teve essa ligação do cuidado com ele. Eu acabei indo morar em outra cidade e tal. Quando eu retornei pra cá, acho que era a fase que nós estávamos mais ligados, assim, sabe? Um tempo depois a gente para pensar, assim, a gente pôde viver isso, sabe? Não sei se já aceitei ainda, porque demora, difícil, né? Mas, assim, nós estávamos muito bem, o relacionamento meu e dele estava tudo certo, assim, acho que era a fase mais feliz da vida dele também, sabe? Então, foi aquilo, né? E aí, eu acabei me apegando ali, entrei pra escola do bombeiro, então era aquilo, sabe? Eu vivia lá, minha vida virou aquilo, então, eu falava, não, e eu pensava, né, do jeito que eu sou, assim, que eu gosto de me dedicar muito ao que eu tô fazendo. Se eu chegar a engravidar e ter um filho, uma filha, meu Deus, vai ser isso, né? Eu falava, não, agora não. E aí, quando a gente começou o relacionamento com o Guilherme, assim, o Guilherme é mais novo que eu, 7 anos mais novo que eu. E ele falava assim, não sei o que é ser pai. Eu falei, olha o que você tá falando, né? Não sei o que é ser pai. Eu falei, não. E aí, tcharam. Poder da palavra. Olha o desejo. A palavra dele tava com muito mais poder que a minha, né? Então, foi. E aí, mas desde o início, assim, a minha gestação foi uma gestação considerada de alto risco, porque eu tenho um problema cardíaco, né? Então, fiz acompanhamento em alto risco. A gente ia muito pra fora, porque o meu cardiologista não era daqui. Então, alguns exames da Ana, a gente foi pra fora fazer também, pra ter certeza que o coração dela tava bem diferente do meu. E o tempo inteiro, assim, eu falo que é mais um dos privilégios, né? Eu falo outra coisa, assim, que os pais, eles podem escolher ser pais, né? Tipo, nós somos mães, a gente tá ali, a gente tem que ser. E eles podem escolher a forma que eles querem ser. Não quero levantar de noite e dar mamar. Não levanta. Então, é a obrigação dele fazer. Mas ele faz muito bem feito. Não é só por obrigação que ele faz. Ele faz, assim... Só faltou ele ser a mãe mesmo, porque... Só faltou ele gestar. Só. Me acompanhou em todas as consultas, me acompanhou em trabalho de parto, assim. Foi parto normal, parto né? normal, Então a gente se preparou muito pra isso, foi muito planejado. E aí vinha uma contração, ele ia no banheiro. Eu falava, não vou liberar essa contração. Enquanto ele não vinha, eu ficava lá assim, cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? O Guilherme vinha e falei, contração. Sabe? Nesse nível, assim. E isso continuou após ali. Ele não sabia nem como segurar a Ana, né? É até engraçado os vídeos que nós temos, assim, dos primeiros dias. Ele, como é que eu faço isso? Como é que eu pego isso? E ela nasceu com 2,5 kg. Então, ela era muito pequenininha, assim, cabia, assim, nas mãos dele, sabe? Falar o tamanho que o Joaquim nasceu, meu Deus do céu. A Ana era muito pequenininha e ele todo desajeitado pra segurar ela, assim. Mas o tempo inteiro, assim. Muito, muito. Essa parte do bombeiro colabora demais. Tudo. Médico, sempre ele. Eu falo assim que às vezes eu até fico perdida. Hoje eu fui coletar o primeiro exame dela, né? E eu fui sozinha. Eu falei pras meninas, eu tô perdida, porque Ele sempre tá junto. Eu nunca passei por isso sozinho. O Guilherme sempre tá aqui. Vacina, ele que tá junto, é tudo ele, sabe? Então, nossa, eu sou muito privilegiada realmente por ter essa rede, né?
E aí minimizei a minha rede, né? Tenho mais rede de apoio, mas aquela coisa, ai, vou deixar ela. Guilherme, você vai estar junto, você cuida, é com você. E aí foi. Mas foi bem... Meu Deus, eu fico, tô sorrindo só de falar, porque é um privilégio muito grande que a gente tem de ter eles, de ter as crianças e de ter quem cuide deles e de nós também, né? De chegou nós essa fase, também. né? Cuidar, nós nos cuidarmos e recebermos também cuidado, isso é muito importante, né? Por fim, uma pergunta meio redundante, mas enfim, como é ser mãe para vocês? O que vocês diriam para quem está assistindo o podcast? Eu digo que para mim existe 2 fases da minha vida. O antes de ser mãe e o depois. A minha mãe mesmo falou um dia para mim, ela disse, Fernando, você se transformou depois da maternidade, você é outra pessoa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu me tornei menos ansiosa. Acreditem ou não, eu me tornei menos ansiosa. Mas assim, eu sou muito mais apegada à minha família, né? Mas eu posso dizer que a maternidade me realizou enquanto mulher. Eu sou uma pessoa realizada hoje. Hoje, digo assim, eu tenho a família que eu quis, os meus filhos, o trabalho que eu gosto. Então, e a maternidade me trouxe tudo isso, né? Essa realização. Parece que depois da maternidade você tem mais forças para correr atrás das coisas. Tem um motivo. Exatamente. Faz sentido. Eu Faz fiz sentido. tantas coisas que eu não fiz antes, que eu fiz após ser mãe, que eu poderia ter feito melhor, ou com mais tempo, ou com mais qualidade, mas não, eu fiz depois que eu me tornei mãe. Eu depois que pareça. me tornei mãe, pulei o penhasco humano. Essa coragem eu não tive e acho que eu também não tenho. Seria ao contrário, né? Tem um filho, não pula, não, mas é super seguro. Eu não sei. Eu também virou... Eu sou um pouco brava, assim, sabe? E aí eu falava na gestação, eu falei, vocês não mexam que eu vou virar bicho depois que eu tiver filho. Eu falei, não mexam. E realmente, assim, sabe, por ela, meu Deus. Você vira Uma leoa. A gente vira. E ela é totalmente o sentido que faltava, por isso, quando a gente precisa, né? Eu não sabia que eu precisava tanto dela, que eu fui perceber depois, assim, quando a gente segurou no colo o primeiro choro, ele falei, meu Deus, né? Porque era realmente disso que eu precisava, porque mudou completamente. A gente vive por eles, né? Não tem... Tudo que a gente faz agora é pensando neles. Eu parei praticamente tudo por ela, pra ficar com ela. Falar, quando é que tu volta? Eu falei, não sei. Mas por escolha, né? Sim, Escolha. exatamente. Eu escolhi ficar com ela. Então, é aquela coisa... Ela veio agora, não sei se virá outra ou não virá outra, então eu vou aproveitar ela. Eu acho que também pelo sentimento do que foi me tirado, assim, eu falei, vou ficar aqui. Vou segurar, vou proteger. Então, acho que eu me tornei muito mais protetiva, assim, depois que ela nasceu, assim, que eu fico em estado de alerta o tempo inteiro, assim. Tá acontecendo, vou cuidar dela, vou cuidar dos outros que estão aqui ao redor, preciso cuidar deles. E aí, agora, ainda tenho quem cuida de mim, né? Porque senão eu estaria lá. Eu tenho uma experiência parecida com a Fer. Tudo era para ontem, era muito indecisa. Não que eu não seja ainda em algumas coisas, né? Mas eu era indecisa. E depois do Lucas, me estressava com muito mais facilidade. Depois do Lucas, vai escolher uma coisa. Sei lá, tanto faz. Porque... tem coisa tão mais importante. Então eu vi que eu me tornei muito mais calma, muito mais tranquila. Eu mudei muito. Mas continuo um pouquinho fora da caixa. Por que eu vou falar isso? Eu sou uma mãe que não me preocupo. Eu me preocupo com meu filho, mas não sou uma mãe preocupada. Ele vai na esquina sozinho. Vai fazer 4 aninhos, tá? Ele vai na esquina sozinho, eu tô preocupada. Não. Filho, você cuida. Vai pela calçada para ir na casa do meu pai, que é do lado. Eu não fico na janela olhando se ele chegou na casa do meu pai. Eu só grito, pai, o Lucas tá indo. O pai grita, chegou. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu não tenho medos que algumas mães acabam tendo. Né? Tenho cuidado, mas não tenho tanto medo.
E aí, como eu falei antes, amo ler, né? Eu ganhei de presente um livro que o nome é Mãe Fora da Caixa. Esse livro é muito bacana. A autora é Thaís Vilarinho. Super indico a leitura, inclusive. Eu fiz poucas marcações. Eu tirei as marcações porque eu queria trazer algumas coisinhas para hoje. Tinha muito mais marcações. E ela fala, tem colaborações de outras mães que contam um pouquinho da história, mas ela fala o maternar, a exaustão, todo esse processo. E eu me identifiquei muito com uma fala dela, que eu até vou ler. E a gente falava um pouquinho do luto antes, da nossa vida antes de ser mãe e após ser mãe, né? Entendo também a saudade que você sente da liberdade que tinha antes da maternidade. Para mim, é fácil compreender que quando chega o fim do dia, você nunca acha que fez o suficiente. Então, tem tantas partes aqui legais do livro, o livro inteiro, né? Como nós falamos, cada uma aqui tem uma experiência, e aqui diz, para cada mulher há experiências diferentes da maternidade. Nós somos diferentes. Por que nossas maternidades não seriam? Então, ela fala muito de acolhimento e da diferença, né? Cada mãe vive a maternidade de uma forma. Muito obrigada por terem topado vir aqui fazer o podcast. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa para as outras mamães. Enfim, fiquem à vontade agora. Eu quero agradecer também, né, Sil, pelo convite. Porque, como eu falei para a Sil, quando ela me convidou a falar da maternidade, para mim é um orgulho, né? Eu amo falar sobre isso, e falar com outras mães eu acho muito importante, porque às vezes a gente não quer compartilhar o que a gente está sentindo, a dor, a felicidade, e às vezes é a mesma coisa que a outra está sentindo, ou a gente precisa do apoio da outra. Até comentei com a Sil, como eu sou psicóloga, né? Às vezes eu falo, eu tô cansada hoje. Ai, Fernanda, que bom ouvir isso de uma psicóloga. Ufa! Sabe? Então, assim, é muito importante nós, mães, nos apoiarmos e falarmos sobre a maternidade. A maternidade é linda, é a melhor coisa que existe no mundo, eu falo. Pelo menos para mim, né? Mas ela é exaustiva também. Ela é exaustiva. Né? E a gente precisa a maternidade real. É maternidade real, e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, obrigada, Sil, né? Acho bem bacana esse espaço que você está abrindo aí. Para as mamães. Isso, sim. Também agradeço, compartilho da mesma opinião. Eu até falei para a Sil ontem que a maternidade me possibilitou estar perto de outras mães, assim, né? Então, a gente conversa muito sobre e fala assim, eu tô nessa situação. Falei, aconteceu. Daí a gente fica se passando uns spoilers, assim, sabe? E às vezes esse conversar até diminui a culpa, né? Sim. Porque só, meu bebê tá assim, não sei o que. Então, acho que eu que tô fazendo alguma coisa errada. Falei, calma. Vamos respirar? Vamos lá no parque, dar uma volta, tomar um chimarrão, vamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso aqui também é um meio para outras mães, às vezes que estão quietinhas lá na casa delas, sem o apoio de outras mães estarem percebendo que a maternidade não é só a exaustão e a dificuldade, né? Que ela é linda, sim, que as noites, assim, claro, às vezes são bem complicadas, todos os outros... A privação de sono é o nosso... Complica, mas que algum dia ou outro talvez diminua um pouco da beleza, porque você fica muito cansado e às vezes você não consegue enxergar que aquele dia está sendo lindo, mas o outro dia vai amanhecer e vai ser lindo, porque teu bebê vai olhar para você e vai sorrir, e não tem coisa mais linda que isso, né? Então, acho muito válido isso aqui. Estou bem feliz de ter participado e de ter contato com outras mães também. E vamos esperar que mais mães ainda venham compartilhar as experiências, as dúvidas, as culpas que não são culpas, né? Eu acho que a culpa é para a gente querer ser perfeita demais e não errar, mas não existe um ser humano que não erre, né? Por que as mães não poderiam? E no lugar de mãe, nós nos cobramos muito mais em relação a isso, né? Sim. Porque não é em relação a nós, é em relação aos nossos filhos, né? Nossos filhos.
A gente erra querendo acertar, né? A gente não erra por tem querer. aquilo que a mãe nunca erra, né? Se a mãe fez alguma coisa que no julgamento de outra pessoa estava errado, não estava errado, porque ela fez. Eu tô bem, tô Pelo na bem, fase né? do meu filho mais velho, que ele pergunta tudo, né? Então ele quer que eu saiba tudo. Eu digo, filho, mãe não sabe tudo. E é isso, né? Mas a gente eu não te amo, sabe. e é o que importa. Hoje eu fiz uma brincadeira com o meu filho, né? Eu tava cozinhando e eu não sou a melhor cozinheira do mundo, óbvio. E eu falei assim, filho, você não queria trocar de mãe pra ter uma mãe que cozinhe melhor, mas brincando. Ele, não, porque eu amo você. Fofo, né? E é isso, é sobre isso, Eles né? Ter um amam a gente do serzinho, jeito que a gente é. ter um serzinho que olha pra você com admiração e pra ele você é perfeita. Então nós não precisamos ser perfeitas, porque pros nossos filhos nós já Nós somos. Obrigada, meninas. Obrigada. Nós que agradecemos.